caros colegas vereadores e vereadoras, e os internautas que nos acompanham através do site câmaracamucim.ce.gov.br. Bom dia. Havendo coro regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Camucim, declaro aberta a 8ª sessão ordinária específica do primeiro período da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Camucim, realizada em 24 de março de 2022, no plenário da Câmara Municipal de Camucim. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária específica anterior. Presidente, bom dia. Bom dia. Solicitar a dispensa da leitura da ata. Pedido de Vossa Excelência será botado em votação. A ata continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos agora para as matérias do pequeno expediente, onde solicita o primeiro secretário, o vereador César, a leitura do parecer prévio pela notificação das contas da ex-prefeita Mônica Aguiar do ano 2017. Leitura da notificação 01/2022 sobre o julgamento do parecer prévio de número 02/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que apreciou as contas de governo da ex-prefeita Mônica Gomes Aguiar, referente ao exercício 2017. Parecer prévio pela regularidade com ressalva. Leitura do parecer prévio de número 02/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que apreciou as contas do governo da ex-prefeita Mônica Gomes Aguiar, referente ao ano exercício 2017. Parecer prévio pela regularidade com ressalvas. Era só, senhor presidente. Passamos agora para a ordem do dia, onde será feita a leitura do relatório do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Leitura do relatório e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer de número 09/2022. A Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelos edis Antônio Manuel de Almeida Souza, presidente, substituído pela vereadora Maria Silva Rodrigues, César Araújo Veras, relator, e Raimundo Rosivando Nascimento, membro, vem no uso de suas atribuições legais em conformidade com os artigos 71 e 72 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Vem pronunciar-se sobre o parecer prévio de número 02/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que apreciou as contas de governo da ex-prefeita Mônica Gomes Aguiar, referente ao exercício 2017. Parecer prévio pela regularidade com ressalva. Esta comissão apresentou parecer favorável, com 2 votos a favor e 1 voto contra. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Camucim, em 23 de março de 2022. Maria Iracilda Rodrigues, presidente substituta, César Araújo Veras, relator, e Raimundo Rosivando do Nascimento, membro. Relatório. Parecer prévio de número 02/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que apreciou as contas de governo da ex-prefeita Mônica Gomes Aguiar, referente ao exercício 2017. Parecer prévio pela regularidade com ressalva. Comissão participante e seus votos. Presidente, Maria Iracilda Rodrigues, substituta, a favor. Relator, César Araújo Veras, a favor. Membro, Raimundo Rosivando Nascimento, contra. Resultado final da comissão, 2 votos a favor e 1 contra. A referida comissão reuniu-se na sala das comissões da Câmara Municipal de Camucim, às 10 horas do dia 23 de março de 2022, para analisar o parecer prévio de número 02/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que apreciou as contas de governo da ex-prefeita Mônica Gomes Aguiar, referente ao exercício 2017, parecer prévio pela regularidade com ressalvas. Aberta a reunião das comissões, após discussão da matéria entre os parlamentares, a Comissão de Finanças e Orçamento apresentou o parecer favorável ao referido parecer do Tribunal de Contas do Estado, com 2 votos a favor e 1 voto contra.
do vereador Raimundo Rosivan do Nascimento. Esse é o relatório. Camusim, 23 de março de 2022. Maria da Silva Rodrigues, presidente substituta. César Araújo Veras, relator. E Raimundo Rosivan do Nascimento, membro. Não é só depois da coisa, não. Não é só depois da... Não é só depois da votação, não. Não, é só o projeto aí. O decreto que é depois. Projeto de decreto legislativo de número 03/2022, parecer prévio de número 02/2022, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que apreciou as contas de governo da ex-prefeita Mônica Gomes Aguiar, referente ao exercício 2017, parecer prévio pela regularidade, com ressalvas. A Câmara Municipal de Camusim decreta, artigo 1º, projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento, sobre a prestação de conta de governo da ex-prefeita Mônica Gomes, da ex-prefeita municipal de Camusim, a senhora Mônica Gomes Aguiar, referente ao exercício financeiro de 2017, será submetida a uma única discussão e votação. Para deliberar sobre o parecer prévio de número 02/2022, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que apreciou as contas de governo da ex-prefeita Mônica Gomes Aguiar, referentes ao exercício 2017, parecer prévio pela regularidade, com ressalva ou sua desaprovação, em contrário à recomendação do mencionado parecer prévio. Tal julgamento ocorrerá de acordo com o artigo 26, inciso 7º, a linha A da Lei Orgânica desse município, e o parágrafo 1º do artigo 192 do Regimento Interno desta Casa, expedindo concomitantemente projeto de decreto legislativo aprovado ou rejeitado, parcial ou integralmente, as contas. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das sessões da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Camusim, 23 de março de 2022. Maria da Silva Rodrigues, presidente substituta. César Araújo Veras, relator. E Raimundo Rosivan do Nascimento, membro. Agradece aqui ao primeiro secretário. Agora, faculta a palavra aos líderes de oposição e situação para que faça sua palavra sobre a matéria que será votada hoje. Então, passo a palavra aqui para o líder da oposição, o vereador Dr. Marco. Usar tribunas, caso seja necessário. Muito obrigado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores parlamentares, senhoras parlamentares. Senhor presidente, primeiramente, qual o nosso tempo? Embora eu vá usar muito pouco, mas só para ficar estabelecido, qual seria o tempo? 10 minutos? Até 30. Mas não, nós vamos usar no máximo 10 minutos. Eu queria apenas dividir esse tempo, senhor presidente. Vou usar 5 minutos e vou dar 5 minutos ao doutor Rosivan Nascimento, que também é muito graduado nessa matéria, por ter sido procurador do município, também procurador desta casa. Senhor presidente, se nós analisarmos o parecer prévio de número 002/2022, cuja relatora é a conselheira Soraya Tomás Dias Vitor, primeiramente, senhor presidente, referente à prestação de contas de governo de 2017, cuja gestora era então ex-prefeita Mônica Aguiar, nós pudemos visualizar logo na sua primeira página, presidente, que, mais uma vez, nas contas da ex-prefeita Mônica Aguiar, nem todos os conselheiros votaram, ou seja, não houve unanimidade naquela casa, considerando que o conselheiro Ernesto Saboia, embora estivesse na sessão, não desejou votar a favor deste parecer. Em seguida, senhor presidente, no relatório, nós pudemos ver diversas análises. Primeiro a análise preliminar, posteriormente a análise de mérito, e ele
fala sobre os instrumentos de planejamento, créditos adicionais, receitas, receita corrente líquida, dívida ativa, onde encontrou-se problema, dívida ativa não tributária oriunda de débitos e multas aplicados pelo TCM, sobre pessoal, sobre educação, sobre saúde, sobre o duodécimo, senhor presidente, e aqui eu quero apresentar o meu primeiro questionamento, salvo o melhor juízo, que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, antigo TCM, ele ressalta que acerca do valor repassado ao Poder Legislativo a título de duodécimo, os inspetores elaboraram o seguinte quadro demonstrativo, e aí ele fala os valores, 53.764.173,88. Mas ele diz assim: a fixação da despesa com o Legislativo na Lei Orgânica de 2017 foi acima do limite estabelecido na Constituição Federal. Contudo, a dotação foi reajustada por meio do decreto número 01/2002/2017. Ora, senhor presidente, todos nós sabemos aqui que, como o próprio nome diz, lei orgânica, a lei orçamentária anual, como o próprio nome diz, é uma lei. E ela não poderia ser alterada por um instrumento legal menor, que seria o decreto. Então, só quem poderia alterar a lei orçamentária anual seria uma outra lei na mesma proporção. E o que é que a prefeita fez? Um simples decreto. Vereador Gelmar Sotero, vereador Mário Roberto, vereador Neto Vaulino, vereador Ataíde e vereador Rosivan. E isso é mais claro ainda na nossa lei orgânica, quando fala da competência exclusiva da Câmara Municipal de Camusim, seu artigo 27, inciso 2º, que quando trata sobre créditos suplementares ou adicionais. Então, pouco se entende por que o tribunal preferiu aprovar com ressalvas, ao invés de reprovar as contas da ex-prefeita Mônica Aguiar. E relembrem todos a história recente do Brasil, vereador Chiquinho do Peixe e vereadora tia Lúcia e vereadora tia Lidu, que a presidente Dilma foi cassada exatamente por esse motivo. Porque ao invés de ter aprovação legislativa, ela preferiu usar como instrumentos os decretos. E aí ela perdeu o mandato por isso. Não teve outro motivo mais grave ou menos grave do que este. Então, todos nós aqui precisamos saber das nossas missões. Se o Tribunal de Contas do Estado, através de alguns conselheiros, não a sua unanimidade, que, repito, até se negaram a votar, embora estivesse na sessão, não pode a lei orçamentária anual ser alterada por um simples decreto. Jamais. Isso é motivo muito grave para a desaprovação. Somente através desse decreto, o valor do duodécimo repassado ao Poder Legislativo foi corrigido. E a lei diz que isso é crime de responsabilidade. Isto está escrito e bem escrito na Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 29A. Penso eu que esse seja o mais significativo dos pontos. Outros apontados pelo próprio Tribunal de Contas do Estado: o total de anulações e do excesso de arrecadação apurado com base nos decretos encaminhados na prestação de contas divergiu das informações extraídas do SIM. Ou seja, a prefeita informa de uma forma
e na verdade é de outra, omitindo ao órgão fiscalizador e por consequência também a este poder o total de anulações e de excesso de arrecadação apurado. Sob qual motivo, vereador Ataíde, a prefeita omite essas informações ao Tribunal de Contas do Estado e agora à Câmara Municipal? Por qual motivo? Item 2, restos a pagar para o exercício seguinte, no valor de R$ 19.396.444,65, sendo que as despesas, a disponibilidade financeira líquida importava em R$ 30.266.000, ou seja, a prefeita municipal de Camusim tinha em caixa, segundo ela mesma, vereador Chiquinho do Peixe, cerca de 30 milhões de reais disponíveis. Vereador Emanuel Vieira, e vereador Mastroliano e vereador Naldo. E não pagou os 19 que tinha para pagar. Por quê? Você deixar de pagar aquilo que não tem dinheiro, ou porque há alguma irregularidade, está justificado. Mas você ter a disponibilidade em caixa, meu caro vereador Gelmar, Vossa Excelência, que trata com a matemática na venda do peixe todo dia, você ter a disponibilidade de 30 milhões e não paga 19, tem alguma coisa de errado. E não há justificativa, vereador Naldo, para tal. Não há justificativa para tal. Portanto, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará foi extremamente generoso no seu parecer, ofertando num sentido da aprovação com ressalvas, quando deveria, pelas razões aqui expostas, ter desaprovado as contas. E por último, atendendo também a uma indicação do Ministério Público de Contas, ele diz que a administração municipal da prefeita Monte deveria empreender meios de controle suficientes para evitar divergências entre os dados constantes dos demonstrativos contábeis do balanço geral e o sistema SIM. E ainda diz, incrementar a arrecadação dos valores inscritos na dívida ativa não tributada. E ao final, pede para notificar a prefeita, à época, para adotar as providências. Então, a prefeita, primeiramente, e agora eu passo a palavra ao estimado vereador Rosivan, em resumo, faz com que a lei orçamentária anual de 2017 fosse desobedecida por um instrumento normativo de valor menor, que é o decreto. Isso ensejou a cassação, igualmente, da então presidente Dilma Rousseff. Tinha 30 milhões em caixa, não pagou 19, sem explicar o motivo. E também omitiu dados para confundir os técnicos sobre o SIM, o sistema SIM, e o que ela de verdade enviou. Muito obrigado, senhor presidente. Eu passo a palavra ao ilustre vereador Rosivan Nascimento, ex-procurador do município de Camusim e ex-procurador desta casa. Obrigado, vereador Marcos. Primeiramente, bom dia a todos e a todas, pessoal que nos assiste. Eu vou tentar explanar um pouquinho, apenas, já que o meu antecessor, o vereador Marcos Coelho, ressaltou bem os pontos principais, vamos dizer assim, haja vista que, quando se trata de uma análise de contas de gestão, de governo, muitos pontos a serem analisados e o tempo não nos permite abranger todos, infelizmente. Mas, de antemão, a gente tenta ressaltar os mais importantes, aquilo que, de fato, às vezes, por erros técnicos, acaba passando, outros por erros físicos, no sentido de que alguém descumpriu um prazo, que eu acho até irrelevante em determinados pontos, a não ser que a lei atribua essa regularidade, que não é o caso. De fato, as contas que nós estamos analisando hoje são as contas da ex-prefeita Mônica Gomes Aguiar, do exercício anual de 2017.
E um dos pontos principais que a gente tem que levar em consideração, embora estejamos discutindo a matéria do exercício anual de 2017, é importante ressaltar que sempre as contas chegam com essas medidas de ressalvas, e é sempre o mesmo ponto, né? São divergências com relação ao SIM, com relação às informações prestadas ao TCM, que na época, e ao TCE posteriormente. Para quem não sabe, o SIM é o Sistema de Informações do município. O município possui um sistema de informações e ele alimenta esse sistema conforme vai se fazendo as despesas do município. E aí cada prefeito, de forma a seu critério, utiliza vamos dizer assim, essa fórmula de prestar essas informações. Obviamente, são mensais e alguns tipos de receitas e despesas são informadas trimestralmente ou semestralmente, dependendo do contexto e da matéria da dotação orçamentária prevista em lei. O que acontece? A gestão, ela iniciou com várias divergências entre o que ela alimentou no sistema dela e o que ela informou ao TCM, que à época era TCM, hoje TCE. Então, foi feito um parecer pelo Ministério Público, certo? Com relação a essas questões, foi apresentada a defesa pelo parte da prefeita. Entretanto, algumas informações, elas foram, e documentos apresentados, eles não passaram pelo crivo legal, ou seja, não foram feitos e praticados pelo instrumento legal adequado. Não sei se os técnicos observaram isso ou, obviamente não observaram porque apenas aprovaram as contas, parecer prévio, com ressalvas apenas, o que não poderia ter acontecido. São créditos suplementares que foram feitos, inclusive para a Câmara Municipal, que não passaram pela Câmara. Foram feitos simplesmente por decreto, e aí eu volto a fazer novamente uma crítica ao município, que até hoje não possui um diário oficial, então a gente não tem conhecimento desses decretos, os famosos decretos de gaveta, que a gente não sabe quando foi feito, de que forma foi feito, se foi feito hoje, com data retroativa ou não. Então a gente sempre fica à mercê, vamos dizer, da falta de transparência por parte do gestor municipal. E quem sofre com isso é a população, porque não tem acesso à informação, não sabe com que foi gasto o dinheiro. Simplesmente foi feito um decreto informado. O TCM recebe, entende aquilo como legal e acaba aprovando contas que não deveriam ter sido aprovadas. E não somente isso, eu vou passar a relatar alguns pontos, né, referentes à questão das contas que tiveram como divergência, inclusive divergências essas ressaltadas pelo Ministério Público, porém, depois da apresentação da defesa do município, e volto a repetir, apresentando documentação que até então, ao meu ver, no sentido técnico-jurídico, não atende ao que determina o prognóstico de um instrumento legal. Então, eu vou ressaltar alguns pontos a serem ressaltados e reafirmados aqui com relação à votação neste momento. O principal deles é os créditos adicionais, né? A gente teve aqui créditos adicionais suplementares no ano de 2017, num montante de 83 milhões, né? E especiais no valor de 7 milhões. Tendo como fonte a anulação de recursos de dotações orçamentárias, que chegaram no patamar de 51 milhões. Ou seja, houve esse excesso de arrecadação no valor. Coisas que a gente não teve como saber se realmente houve isso ou não, porque as informações prestadas pelo município dão conta de divergências com relação a essas informações, entre o que se apresenta ao tribunal e o que se alimenta no sistema. Outro ponto também a ser questionado é a questão da dívida ativa do município. Eu sei que já, de antemão, vou falar aqui que teve, né, foi ressaltada aqui já nos bastidores a questão de uma dívida ativa não tributária, né, da Evaldete Ferro, enquanto ela respondia pela Secretaria de Ação Social no município.
E essa dívida, decorrente de uma multa, o município de Camusim deixou de fazer a efetiva cobrança da forma correta. Não só dela, também tinha a do ex-vereador Jarbas Araújo Ferreira, e que também não foi feita, né? Então, isso demonstra, de certa forma, independente de ser lado A, lado B, uma inoperância por parte do município na execução de seus atos. E eu sei que isso vai ser ressaltado como forma até de diminuir a importância por conta de ter, vamos dizer, deixado de lado, essa é uma expressão bem popular, no sentido de não efetivar as dívidas, a cobrança de dívidas ativas, não tributárias, e eu sei que isso vai ser ressaltado por parte da situação, mas isso não justifica a inoperância por parte da gestão. A obrigação do gestor é fazer não só dos débitos não tributários, quanto dos débitos tributários. Nós sabemos que hoje o município sofre com a falta de uma instrumentalização adequada, que é um Código de Tributário Municipal atual. Ele tem várias emendas já que passaram por esta casa, mas ele ainda não comporta a necessidade do que se necessita com as mudanças hoje tecnológicas de informação. Ele não está adequado hoje ainda à necessidade instrumental que o município precisa para arrecadar fundos para investir no próprio município. Então, isso mostra, de certa forma, um desleixo por parte do gestor, da ex-gestora Mônica Aguiar, com relação à operacionalização dessas cobranças, desses instrumentos de dívidas ativas que não foram executadas, que, por sinal, foram ressalvadas novamente pelo Ministério Público e cobradas uma maior eficiência. Por fim, só para poder encerrar a minha fala, teve alguns pontos também, como despesas de pessoal, que foram informadas, questões relacionadas ao cumprimento do limite para a educação, de gastos com a educação e a saúde, que no parecer prévio constam como corretas, constam que atingiram os limites, mas esses limites, volto a repetir, eles foram feitos e praticados pelos instrumentos legais diversos do que realmente a lei orgânica do município atribui como competente. Enfim, só queria, para concluir, embora o parecer prévio tenha sido com ressalvas e tenha sido aprovado, o mesmo não, como foi falado aqui pelo vereador Marcos Coelho, não foi por unanimidade. Consta no parecer unânime, mas é em razão da presença dos conselheiros no momento da votação. Só mais esse ponto a ser acrescentado e dou por encerrada a minha fala. Obrigado, senhor presidente. Ok. Passamos agora a palavra para o líder de bancada de situação, o vereador Emanuel Vieira, que dispõe até de 30 minutos. Senhor presidente, assim como o vereador Marcos fez, eu também vou dividir meu tempo com o vereador César Veras. Inicialmente, eu quero dizer que o egrégio Tribunal de Contas do Estado é composto por auditores, contadores, vereadora Lúcia, pessoas especialistas em administração pública, vereadora Iracilda. E o parecer acompanhou todos os limites legais e dentro do princípio da moralidade, da impessoalidade e as contas da prefeita e da legalidade, principalmente, porque se as contas da prefeita Mônica não estivessem legais, nós não estaríamos aqui, vereadora Lúcia, votando a 7ª conta da Mônica aprovada. Teve ressalvas? Teve, como o vereador Rosivan destacou, porque o município foi inoperante ao não cobrar a ex-gestora do município, a senhora Euvaldete Ferro, que deve quase R$20 mil de multa
aos cofres públicos, e o ex-vereador Jarbas Ferreira, que deve quase 10 mil reais. Tirando isso, nós precisamos ressaltar que, como bem disse o próprio colega Dr. Rosivan, que foi procurador do município em um determinado momento da gestão da prefeita Mônica, o município cumpriu os limites constitucionais aplicados na área da educação, da saúde, cumpriu o seu papel. Quanto aos restos a pagar, o que ficou de 2017 foi pago em 2018, não ficando nenhuma dívida, presidente Jeová, no município. A própria promotora do Ministério Público, já conhecida por esta casa, doutora Leiliane Brandão, diz no 0.4 do parecer do Ministério Público: não houve, havendo a inexistência de graves irregularidades, opina-se pela aprovação das contas com ressalvas. Por que, vereadora Lúcia? Porque o que ocorreu foram erros de atecnia, foram erros técnicos, que posteriormente o município fez a defesa e a juntada dos documentos e foi comprovado. É tanto que o tribunal votou pela aprovação das contas da ex-prefeita Mônica. Nós estamos aqui com um documento de um órgão colegiado, que é formado por auditores, que é formado por contadores, por advogados especialistas em direito público, por administradores, por inspetores concursados de carreira, que analisaram as contas da ex-prefeita e julgaram que elas estão aptas. Portanto, esta casa, ela tem que fazer o papel dela, político, votar as contas de acordo com o tribunal, e cada um faça justiça ao seu mandato de vereador. Essa casa é uma casa política, mas se as contas estão vindo aqui aprovadas, eu não vejo por que a oposição não votar essas contas. Agora, se o tribunal dissesse que estavam reprovadas, mas não estão, está aqui bem clara a recomendação do Ministério Público e da conselheira para aprovação das contas da Soraya, com ressalvas pelo cumprimento das metas fiscais da administração da prefeita Mônica. Então, eu quero pedir aqui aos colegas vereadores que votem a favor das contas da prefeita Mônica. E passo a palavra aqui ao vereador César. Senhor presidente, senhores vereadores, continuando aqui com a defesa em relação às contas do parecer do Tribunal de Contas do Estado, do exercício de 2017, da conta de governo da ex-prefeita Mônica. Senhor presidente, é impressionante como a defesa da oposição, ela cai por terra. O vereador Marcos levantou aqui a questão do duodécimo, porque ele se ateu em 6 minutos na defesa dele, que deveriam ter sido desaprovadas no duodécimo. E olha o que diz a conclusão de tudo que foi examinado em relação ao duodécimo. Está aqui o parecer do Tribunal de Contas, onde quem foi a relatora, nada mais, nada menos do que a conselheira Soraya Tomás Dias Vitor, conselheira de carreira do Tribunal de Contas do Estado, uma das mais rígidas daquele tribunal. E aí o vereador Marcos, que está nessa casa, uma casa política, ele tenta diminuir ou ir de encontro ao voto da conselheira, quando aqui ela frisa muito bem, no parecer prévio, nos pontos positivos, o valor repassado ao Poder Legislativo, a título de duodécimo,
respeitou o artigo 29A da Constituição Federal, item 39. Está aqui bem nítido aqui, ó, no relatório do TCE. Pontos positivos. O vereador Marcos disse que foi pontos negativos. Eu não sei onde foi que o vereador Marcos leu ou interpretou isso, querendo passar que isso foi algo grave, quando no relatório está como positivo. Está aqui. O vereador Marcos mais uma vez mente. Está aqui. Ponto positivo em relação ao do 10º. Talvez depois dessa sessão aqui, o tribunal deva convocar o vereador Marcos e o vereador Dr. Rosivan para julgamento de contas naquele tribunal. Porque o vereador Dr. Rosivan, o que ele fez aqui foi explanar e demonstrar o que significa o sim. Foi um dos motivos que ele vai votar contra. Foi falando do sim. Quando o parecer do Ministério Público de Contas, e eu acredito que são pessoas capacitadas, assim como o Ministério Público do município, do Estado, são promotores capacitados, que emitem seus pareceres, e vossas excelências que são advogados, muitas vezes quando há uma decisão judicial, não tem a autonomia de mudar naquele momento o parecer do juiz, ou muitas vezes do promotor. Mas aqui os dois advogados disseram que os promotores aqui do Ministério Público de Contas estão totalmente errados. E eu vou ler o que diz o parecer do Ministério Público de Contas. Portanto, no que diz respeito ao mérito destas contas de governo, diante de todo o exposto, e considerando a inexistência de graves irregularidades, vereadores de oposição, opina-se em face das partes desse tribunal e em conformidade com o proposto pelo órgão técnico, pela emissão por parte desse tribunal de parecer prévio, recomendando a aprovação com ressalvas dessa casa. Está aqui, quem está falando é o Ministério Público de Contas, não sou eu. Ministério Público de Contas. Então, esse argumento dos vereadores de oposição, do vereador Marcos, do doutor Zivan, que não vão votar, pura politicagem. Pura politicagem. Se fossem votar pelo que diz o parecer do Ministério Público e pelo que diz o parecer do Tribunal de Contas, votariam esta casa unânime, seria uma votação unânime, de unanimidade. Todos votariam a favor, mas por pura politicagem, votam não por votarem. Parabéns à ex-gestora, ex-prefeita Mônica Aguiar, por ter cumprido seu papel e no ano de 2017 ter suas contas aprovadas pelo aquele tribunal, e não tenho dúvida que essa casa manterá o mesmo parecer prévio. E quanto ao outro argumento dos dois novos vereadores, que a votação não foi unânime, porque o conselheiro Ernesto Saboia estava no pleno e não votou, digo novamente aos senhores vereadores, não votou por questão de ética. Ele foi vice-presidente do TCM, quando o presidente Francisco Aguiar era presidente daquele tribunal. E por questão de ética, ele não emitiu seu voto. Por isso não foi, naquele momento, como Vossa Excelência considera unânime, mas foi sim unânime. Os que votaram a favor. Então, as contas foram favoráveis, aprovadas tanto pelo Ministério Público de Contas, como pelo Tribunal de Contas do Estado. E peço aqui os nobres colegas que votem a favor, aqueles que realmente têm compromisso com a população camucinense e que são éticos, não politiqueiros. Muito obrigado, senhor presidente.
Logo após os debates, as discussões sobre o parecer, passamos agora para a votação. A votação será aberta, nominal, em ordem alfabética, conforme determina a lei orgânica do município em seu artigo 52A. Iniciando a votação, como vota o vereador Antônio Emanuel de Almeida Souza? Só um minuto, vereador. Quem votar a favor do parecer do Tribunal de Contas, vota sim. Quem votar o contrário, vota não. Como vota o vereador Emanuel Vieira? Eu voto sim, presidente, com o tribunal. Como vota o vereador César Araújo Veras? Voto sim, senhor presidente, com o tribunal. Como vota o vereador Francisco Ataíde de Araújo? Eu voto não, senhor presidente. Como vota o vereador Francisco Gelmar Sotero? Senhor presidente, eu voto não. Como vota o vereador Francisco Gomes de Araújo? Eu voto sim, de acordo com a lei. Como vota o vereador José Elinaldo Pinto de Araújo? Voto sim. Como vota o vereador José Jeová de Vasconcelos? Voto sim, favorável ao parecer do TCE. Como vota o vereador José Valdir Oliveira Neto? Eu voto não, senhor presidente. Como vota a vereadora Lúcia Souza Melo Freitas? Voto sim, presidente, acompanhando o parecer do TCE. Como vota o vereador Marcos Antônio da Silva Veras Coelho? Voto pela desaprovação do parecer e das contas da ex-prefeita Mônica Aguiar pelo desrespeito à Constituição da República. Muito obrigado. Como vota a vereadora Maria das Dores Carvalho, Tia Lidu? Voto sim pelo parecer. E aqueles que votam não é porque não sabem perderem. Então se acostume que a vida é assim, ganhar e perder. Viu? Como vota a vereadora Maria Iracilda Rodrigues? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Mário Roberto? Voto não, senhor presidente. Como vota o vereador Mastro? Eu voto sim, de acordo com o parecer do Tribunal de Contas do Estado, presidente. Como vota o vereador Raimundo Rosivan do Nascimento? Voto não, senhor presidente. De acordo com a votação, os resultados foi 9 votos favoráveis ao parecer do Tribunal de Contas e 6 o contrário. Então, as contas de 2017 da ex-gestora Mônica Aguiar foi aprovada. Após o resultado, suspenda a sessão por 5 minutos para que seja elaborado o decreto legislativo. Retornando aos trabalhos,
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do decreto legislativo. Decreto Legislativo 03/2021 dispõe sobre a prestação de contas de governo da ex-prefeita Mônica Gomes Aguiar, referente ao exercício financeiro de 2017. Presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Camusim, no uso e das atribuições legais, que ele é conferido ao artigo 33(3) da Lei Orgânica desse município, ainda nos artigos 123 e 127(2) do artigo interno do regimento interno desta casa, promulga o seguinte decreto legislativo. Considerando que a sessão ordinária específica realizada no dia 24 de março de 2022, a Câmara Municipal de Camusim votou e emitiu parecer favorável às contas de governo da ex-prefeita municipal de Camusim, referentes ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade da senhora Mônica Gomes Aguiar, mantendo assim o parecer prévio de número 02/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que aprovou as contas de governo da ex-prefeita Mônica Gomes Aguiar, referente ao exercício 2017. Parecer prévio pela regularidade com ressalva. Artigo 1º. As contas de governo da Prefeitura Municipal de Camusim, de responsabilidade da senhora Mônica Gomes Aguiar, relativas ao exercício financeiro de 2017, foram julgadas pela sua aprovação, conforme julgamento em sessão ordinária específica, no dia 24 de março de 2022, com votação de 9 votos favoráveis à aprovação das contas de exercício 2017 e 6 votos contra, permanecendo o parecer prévio de número 02/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que apreciou as contas de governo da ex-prefeita Mônica Gomes Aguiar, referente ao exercício 2017. Parecer prévio pela regulação com ressalvas. Artigo 2º. A votação das referidas contas foi realizada em sessão ordinária específica em votação aberta e nominal na Câmara Municipal de Camusim, com efetivo cumprimento das normas legais e regimentais, tendo sido assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa à responsável, através de notificação de número 01/2022, de 18 de março de 2022, expedida pela Presidência e pela Procuradora Jurídica Legislativa da Câmara Municipal de Camusim. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Passe da Câmara Municipal de Camusim, 24 de março de 2022. José Jeová de Vasconcelos, presidente. César Araújo Veras, primeiro secretário. José Linaldo Pinto de Araújo, segundo secretário. Te agradece aqui o primeiro secretário. E após esta sessão específica, encerrando a votação e não havendo mais nada tratado, declaro encerrada esta sessão ordinária específica e solicito ao primeiro secretário que lave a presente ata e convoca todos os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 1º de abril, sexta-feira, às 9 horas, nesta casa. Sessão encerrada. Obrigado a todos. Um bom final de semana, um bom feriado.